gosto de estar onde ninguém quer estar. Eu me defino assim. Você quer que eu ponha na sua cabeça? Mais duas. Eu ganhei de uma pessoa que eu conheço 3 toneladas de alimentos e aí eu distribuí numa comunidade. E em seguida veio a pandemia, eu liguei para essa pessoa mesmo, que é presidente de uma empresa. E aí a gente ficou 2 anos distribuindo 1.500 por mês. Vai fazer visita, né? Fala pra ela que a Sofia tá aqui. Aí vai pegar mais um. Foi interessante da pandemia é que a gente tem a percepção de que todas as pessoas doaram mais, enquanto que, na verdade, a doação caiu um pouco, porque os menos favorecidos deixaram de doar, né? Em muitos casos, se tornaram, inclusive, beneficiários das doações, né? Até chegar ao auxílio emergencial, até que os menos favorecidos tivessem apoio. Porém, a boa notícia, né? São 2 boas notícias. Uma foi o engajamento das empresas. A gente viu doações sem precedentes, né? Enquanto que, segundo o benchmark de investimento social corporativo, que mede a doação das empresas, a gente tinha em 2019 2,9 bi de doação, esse número foi para 5,6 em 2020 e caiu para 4,1, né, em 2021. Mas a gente viu, né, no ano de 2020, um engajamento das empresas incrível. E isso realmente mostrou como as empresas podem participar da solução dos nossos problemas. E a outra boa notícia, segundo a pesquisa Doação Brasil, os mais favorecidos também se engajaram. Então, as pessoas com uma renda acima de 6 salários mínimos, esse número em 2015 estava em 51%, né, de pessoas engajadas em doação para instituições. Esse número subiu para 58%, enquanto acima de 8 salários mínimos foi de 55% para 59%. Ou seja, a gente tem a classe mais favorecida se engajando mais. O quê? Chativo. Sai. Pode entrar, gente. Pode ficar à vontade, viu? Tutorinha. Tudo bom, meu amor? Dá licença. Oh, com licença, tudo bem? Pode entrar, minha amiga. Com licença, tudo bem? Quem mora aí? Ela. Ah, tá. Os 2 pequenininhos que tá ali. Tá. Pode descer. Ela tá Deixa eu ajudar ela. A casa é pequena, mas tá todo mundo. Pode vir. Então, a minha irmã veio daquela chuva lá de Pernambuco, daquela água lá, né? Sim. Que perdeu tudo, né? Sim. Aí tava morando na escola com meu sobrinho. Aí eu disse não, aí falei com a família, foi todo mundo se juntando, conseguimos juntar R$500. Ela veio de ônibus. Mas a gente tamo aí. Tamo aí, né? Seguindo, né? Jesus, né? É. Glória a Deus, Deus bota anjo na nossa vida, né? É, isso aí. Deus bota anjo na nossa vida e a gente vai. Vai seguindo. Agradecendo a Deus por toda a oportunidade, né? É. Porque assim, a gente acha que assim, pra gente agora aqui tá difícil, mas se a gente parar e pensar, tem tanta gente em situação pior que a gente. É. A gente só tem que agradecer a Deus, né? É. Ela estava em Pernambuco esse tempo todo, eu perguntei a ela assim, Tânia, aqui em Pernambuco eu nunca consegui uma cesta. Eu disse, foi graças a Deus, aqui Dona Neide sempre lembra de mim, sempre. Tanto que ela também ganhou agora, conversei com a Dona Neide, com a Dona Márcia, com a Dona Magda. Gente, queria tanto ajudar minha irmã e tá todo mundo apoiando. Bacana. Né? E assim a gente vai, não compramos gás ainda, vamos comprar em nome do Senhor Jesus. É Tânia e... Tamires, Tânia. Tânia e Tamires, tá. É. O Censo GIF, né, que é a pesquisa do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, teve um aumento aí de uma média histórica de 3,3 bilhões que eram colocados em investimento social privado para 5,3 em 2020. E aí se fez uma estimativa do ano seguinte, né, 2021, e essa perspectiva já mostrava que reduziria um pouco, né, não voltaria aos 3,3, mas ficaria aí na casa de 4,1 bilhões. A gente nunca passou por uma fase dessa de pandemia, de estar usando máscara aí, a adaptação, que não foi fácil ficar dentro de casa isolado, né, sem poder estar conversando com ninguém, sem poder estar saindo, resolver. Então foi muita novidade. Até a data de hoje eu acho que eu ainda não consegui me acostumar, mas a gente usa, né. Foi Deus. A comunidade aqui, ela foi bem... Chegava uma oportunidade, chamava a gente, vinha uma ajuda, vinha álcool em gel, né? Vinha álcool em gel
E tiro pela minha irmã, que chegou faz 15 dias de lá de Pernambuco. Ela disse que lá, essa pandemia todinha, nunca recebeu uma cesta básica. A pandemia em Recife foi muito pesada, né? Teve gente que passou até fome. Eu mesma não tive ajuda. Lá é muito parado para essas coisas. Muita família sofrendo. É muito difícil, a gente chorou muito. Eu com 2 crianças pequenas, né? Muitas vezes deixava de comer para eles comerem no meu lugar, né? Aí foi quando deu essa chuva, a chuva castigou muita gente. E, tipo, foi desesperador, né? Eu fiquei sem saber o que fazer com 2 crianças, não tinha onde morar. A Tânia me chamou para vir para cá. Aí a Tânia fez, vem para cá, eu tenho um barraco, é simples, mas pelo menos tu vai ter onde morar com teus filhos. Enfrentei 3 dias, não foi, Tânia? Foi. Dentro do ônibus, com as crianças agoniadas, querendo descer, né? Chorava eles. Mas eu dizia, a gente tá indo, mas a gente vai vencer. Daí eu tô aqui, graças a Deus. Cada um me ajudou, né? Do modo que pôde, né? Simples ou não, mas cada um veio chegando com a coisa. Um deu um copo, outro deu um prato, um deu um lençol, um deu a roupa. E assim eu tô indo, né? Hoje, aqui na comunidade, a gente recebe muita doação. É algo que nos ajuda muito, muito mesmo. Coisas que você pode economizar no arroz, no óleo, a gente já consegue adquirir para comprar o tijolo, comprar ferro. E principalmente que na base da pandemia veio também o aumento de muitas coisas, né? A gente tem que economizar no almoço para a gente ter a janta. Mas que eu sofri na pandemia, eu sofri tanto financeiramente, psicologicamente, a gente sofreu. Eu fazia faculdade, tive que parar minha faculdade, parei no 5º semestre de jornalismo. Como eu conheço também Dona Tânia há vários anos, que eu tô aqui, acho que uns 3 anos que eu já conheço Dona Tânia. Mas eu fui ter intimidade com ela agora, que a gente começou a trabalhar junto com a Neide, com doações também, que a gente, mesmo eu precisando também, eu também ajudo a Dona Neide junto também com doações. E é isso. A gente tenta sobreviver de todas as formas, de todas as maneiras. É complicado, porque, tipo, eu tenho o Enzo com 11 anos, que é o meu que tem síndrome de Down, e ele não tem noção de que é não poder sair de casa. Ele tentou fugir de casa 2 vezes, porque ele não aguentava mais ficar dentro de casa, sem entender o que era usar máscara, ele não queria botar a máscara. E não pegou, graças a Deus. Eu vim pegar Covid agora há pouco, morrendo de medo, porque como a gente tá morando 8 pessoas num cômodo só, naquele cômodo que você tá vendo, mora 8 pessoas. Não é fácil. Mas a gente corre. Corre atrás de tudo. Vamos lutando. Aqui a gente sai de vez em quando de manhã para ir na Terezinha pegar a doação de pão. Tem uma igreja lá na Terezinha que doa pão, né? E de vez em quando chegar uma benção. Glória a Deus. Um anjo. Deus abençoe a senhora, viu? Sim, obrigada. Tudo que a senhora faz pela gente, né? E aí, graças a Deus, a gente vai. Mas Deus vai abençoando. Vamos ver o que a gente consegue. Com 44 anos, uns 30 e tantos anos já convivo com ele, com essa paisagem. Fiquei em Ipanema, perto do posto 10. Conversando com um cliente meu que trabalhava de saúde, a gente falava, e no máximo deve ficar uns 3 meses, se prepara, mas quando eu fui ver, 1 ano, né? Pode dizer quase 1 ano. Sem trabalhar. Tendo a ajuda dos outros. Eu acompanhava o grupo de barraqueiro, todo mundo desesperado. No meio do caminho eu descobri que seria pai pela 2ª vez, depois de 18 anos. E tinha dias que eu dizia, meu Deus, meu filho vai nascer, não tem um berço, não tem isso, não tem aquilo, eu ficava em desespero. Porque sempre aparece uma coisa, médico, remédio, né? Sempre tem uma despesa. O pessoal que joga beach tênis fez uma vaquinha e deu uns 5 meses, até mais de um salário pra gente. O Coelho que teve iniciativa entre os sócios, é tipo um clube.
Ah, vamos ajudar, não só eu, ele me ajudou também um rapaz que vende mate também. Ele ajudou muita gente. Quando veio a pandemia, a própria conscientização das pessoas, quer dizer, nós temos uma condição mais privilegiada que talvez as pessoas tenham uma certa renda, alguma reserva, né? E muitas vezes eles não têm isso. A gente conseguiu unir muitas pessoas em torno desse objetivo aí. Você imagina, você está passando por uma necessidade, tua família está passando uma necessidade e de repente, sem você esperar, sem nenhum planejamento, sem nenhum aviso, você recebeu uma determinada quantia que alivia toda aquela angústia, aquela necessidade. Nós fizemos isso e eles, como forma de reconhecimento, né, fizeram questão de fazer um vídeo agradecendo, emocionados, né, choraram, porque para eles aquilo foi um reconhecimento importante e foi num momento difícil, entende? Foi uma coisa realmente forte. Eu gosto de dizer que a filantropia é algo que, quando você começa a praticar, é um caminho sem volta, porque ele traz benefícios para o indivíduo, o indivíduo se sente bem, sente prazer na atuação, e aí isso se torna uma jornada. E o que acontece é que você não necessariamente você vai doando mais recurso financeiro, mas você vai tendo um engajamento maior com as causas, tentando entender mais, participar mais, vai visitar a organização, vai visitar os beneficiários da sua doação, e aí isso passa a ser um caminho sem volta. Então, a pandemia foi um grande empurrão, né? Porque fez muita gente fazer e essas pessoas tendem a continuar fazendo. Não todas, obviamente, uma parcela continua naquele sentimento mais emergencial, afetivo, mas várias pessoas se engajam de uma forma mais permanente. Eu fundei ali a associação em 2018 para 2019, a minha vida, a minha missão é a comunidade surda, né? Eu me preocupo, como mãe também de 2 crianças, né, com deficiência auditiva, eu sempre me preocupo com o bem-estar das pessoas com deficiência, me preocupo bastante. 2020 começou a pandemia, março de 2020. Comecei a receber mensagens, vídeos em libras das pessoas, de várias pessoas surdas, dizendo que estava muito difícil. Primeiro porque não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque a mídia televisiva, ela passava imagens, eram os caixões, eram pessoas morrendo, então assim, nada tinha acessibilidade ali, não tinha janelinha de intérprete. Segundo, a questão do desemprego. Começaram a perder os empregos, começou a faltar alimentos na mesa de muitas pessoas da comunidade surda. Começaram a me mandar vídeos mostrando geladeira, muito triste, dizendo: eu perdi o emprego, o que eu vou comer? As pessoas surdas estão passando necessidade. Eu disse: não, é a pandemia, todos recomendam o fique em casa, mas eu não. Eu vou ser a linha de frente. A Brigada Militar foi bem acessível, emprestou um espaço aos sábados. Eu comecei a fazer contatos, né, para conseguir doações de alimentos, de roupas, álcool gel, máscara. E todos os sábados estávamos lá atendendo as pessoas surdas, doando os alimentos que nós recebíamos. Um país que tem cidadãos que participam da solução dos problemas, tem muito mais condições, inclusive, de resolver esses problemas, né? Acho que os problemas estão cada vez mais complexos, né? Você resolve uma questão, ela gera um novo problema e assim vamos, né? Quem podia imaginar que a gente ia ter uma pandemia com a duração que aconteceu? Então, a gente vai precisar do governo, a gente vai precisar das empresas, a gente vai precisar das organizações da sociedade civil e vai precisar dos indivíduos, de cada um de nós fazendo a sua parte, por causa dessa complexidade e grandiosidade dos problemas do nosso planeta. Nesse período, o governo federal liberou o auxílio emergencial, não tinha acessibilidade também no auxílio,
E daí até para fazer a solicitação do auxílio, os surdos não sabiam preencher, tinham dificuldade, né, porque não tinha tradução para Libras. Muitos vinham negado, não sei se o erro no preenchimento, que acontecia, mas muitos vinham negado. Então eu, como acadêmica de Direito, né, pensei, mais uma oportunidade de ajudar. Levei o computador para a Brigada Militar, fiz um vídeo, né, em Libras, colocamos lá para a comunidade surda, saber que a pessoa conseguiu liberar o dinheiro que ela precisava. Para mim, assim, não tinha um presente maior. Inclusive, uma das coisas que a gente tem discutido bastante, assim, fazendo esses estudos sobre filantropia, solidariedade, é o impacto que experiências de imersão em determinados contextos acabam tendo sobre as pessoas. Então, assim, a experiência de conviver com uma população ribeirinha, com uma população indígena, com uma população periférica, né, dentro dos próprios movimentos sociais, acaba sensibilizando as pessoas para que se construa essa empatia. Mas a empatia ela não pode acontecer num contexto de medo, né? Medo da diferença e medo do outro, que eu acho que é o que também muitas vezes a gente acaba vivendo, esse medo ou essa ameaça daquilo que é diferente a mim, e aí a gente acaba não tendo esses encontros. Vamos lá na estátua do Michael Jackson. E esses são os becos e vielas do Santa Marta, né? Vamos que vamos. E aqui a gente chega no espaço Michael Jackson e a famosa estátua do Michael Jackson feita pelo Wiki. E esse visual maravilhoso de Santa Marta, né? O meu trabalho na pandemia foi um dos primeiros a ser afetado, né? Turismo, acabou, assim, é imediato, de um dia para o outro. Os aeroportos fecharam, a gente ficou numa situação, a gente diz popularmente, sinuca de bico, né? E aí eu resolvi, cara, tentar ver o que eu conseguia ajudar o Santa Marta na pandemia, né? Então, ficar em casa, para mim, né, ver as pessoas falecendo, morrendo dentro da favela, cara, eu tive que me mexer. Antes da pandemia, né, eu tava tudo normal, fiz um curso de estética automotiva na Barra. Parece que foi Deus, cara, esse curso me deu uma alavanca inicial para eu poder atuar no Santa Marta. É muito louco, assim, porque estética automotiva e essa questão da Covid parece distante, mas não é. Eu vi uma imagem que me marcou muito na China, que era um pelotão de uns 100 pessoas, assim, mais ou menos umas 100 pessoas, vindo com aquelas roupas brancas, com aqueles pulverizadores, né? Então eu falei, pô, macacão de pintura automotiva, a bota eu tenho, eu tinha a máscara. Luva, era luva cirúrgica, a gente também tinha acesso à luva. E mãos à obra. Eu já vi em vários lugares, inclusive matérias jornalistas dizendo o brasileiro não é um povo solidário, não é um povo que doa, né? O próprio termo filantropia não nos cai bem na cultura brasileira, enfim. Mas se a gente olha, tem uma série de pesquisas mostrando que a população de renda mais baixa, na verdade, classe C e D, são em proporção as que mais doam, né? E doam dentro da sua comunidade, para instituições religiosas, enfim, fazem essas doações. Na verdade, os menos favorecidos tendem a ser solidários, até porque eles já tiveram na situação de precisar, né? Então, tem uma visão, né, dessa ajuda, de apoiar aquele que necessita de uma forma muito positiva. A gente ficou sem apoio nenhum, Santa Marta foi solidário. O morador que tinha um trabalho fixo foi doando 50, 10 reais, 20 reais, a gente conseguiu comprar alguns materiais.
mas a gente sentiu muita solidariedade de fora. Um dos amigos nossos, Paulo, da Vonix também, que foi um químico ótimo, assim. Por conhecer ele na estética automotiva, ele conseguiu ajudar a comunidade. Eu entrei em contato com ele, que era químico, falei da importância se ele pudesse me ajudar, porque ele não estava só me ajudando, ele estaria ajudando 6, 7 mil pessoas na favela, né? A gente não tinha grana para pagar uma consultoria dele, e ele de imediatamente se pontificou em ajudar, a passar todos os químicos, me deu quase que uma aula online. Fiz mais 3 cursos de sanitização, fiz treinamento com Médicos Sem Fronteiras. Eu treinei mais 13, 15 pessoas aqui no Santa Marta e conseguimos colocar em prática, né? A gente só bateu nessa questão da grana. Alguns amigos rappers, alguns artistas que eu já conheço, que é do meu meio cultural, eles prontificaram, cara, de imediatamente, cara, uns 15 minutos já estavam 5 mil reais na minha conta para eu comprar 2 equipamentos e todo o material para a gente iniciar. O que eu acho que aconteceu com a pandemia, que é muito importante, é uma mudança dessa visão, até porque ela derrubou classes sociais. Era uma doença que atingia todas as classes de forma, não vou dizer igual, porque não é verdadeiro, mas de forma parecida, né? A gente viu pessoas morrendo de todas as classes sociais. Então, humanizou, né? Trouxe, né, as classes mais privilegiadas, elas perceberam que, poxa, preciso fazer alguma coisa, eu tenho que participar, e a gente tem um aumento de engajamento. O voluntariado, você pode doar tempo, você pode doar o seu expertise, o seu conhecimento, a sua capacidade técnica. Tem várias maneiras, né, de se participar. Inclusive, a gente tem a boa notícia, né, do crescimento do voluntariado no país nos últimos 10 anos, né? Então, pessoas que já fizeram algum trabalho voluntário cresceu de 25 para 56, e pessoas que fazem, né, atualmente, esse número foi de 11 para 34. 1 ano e 4 meses, com 788 escadas, muitos becos e vielas, centenas de becos. E a gente fazia a sanitização sempre descendo, né? A gente subia de teleférico e descia fazendo a sanitização durante 4 horas e meia com aquele macacão branco, quase 60 graus dentro da roupa, para chegar até lá na parte baixa, próxima a São Clemente, e aí a gente parava lá. O problema da gente era a água, então como é que você abre a porta se a gente está sanitizando e coloca água? A gente pediu o pessoal para colocar balde na porta com água, aí tinha, cara, várias portas com vários baldes de água. Pelo GPS, pela localização do WhatsApp, sabia mais ou menos onde a gente estava passando, então eles iam colocando a água na porta, fechava, a gente ia usando a água e ia descendo, deixando os baldes para trás vazios. Uma organização tão grande dentro da comunidade usando a ferramenta de comunicação, né? Muita gente que estava sanitizando com a gente estava sem trabalho, estava sem ter o que comer em casa. E veio trabalhar com a gente, às vezes, para não pirar, não ficar em casa olhando para o teto. Tipo, fica em casa, fica em casa. A galera resolveu sair e veio com a gente ajudar. A gente chegou a fazer quase 800 testes de Covid, que era coisa rara para a cidade, quanto mais para os favelados. A gente conseguiu trazer a empresa para cá, para fazer o teste gratuito para todo mundo. Então a gente estava avançado, e outra, a gente foi treinando outras comunidades que entravam em contato com a gente, e tudo a custo, né, amizade. A gente foi tudo no amor mesmo. Com quase 7 mil pessoas, a gente teve uma perda de 13 a 15 pessoas. Relativamente, né, a numeração muito baixa. Não existiu nenhum lugar no mundo, né, que uma comunidade ou um grupo de moradores se especializasse em sanitização e fizesse por conta própria, sem nenhuma ajuda do governo. A gente fez um trabalho que foi de referência para o mundo inteiro, não só no Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente vê um imaginário ainda, uma cultura bastante centrada no papel do Estado, né? Então, muitas vezes aparece, assim, falas no sentido de, olha, eu já pago meus impostos, e eu acho que quem tem que fazer mais essa parte social é o Estado. De forma alguma, né, eu vou dizer que o Estado deve se furtar desse papel, e as políticas públicas são fundamentais, inclusive para a questão, né, de escala, mas a gente tem aí também, a gente entende a necessidade de uma sociedade civil plural, organizada, autônoma e com recursos, né, para gerir seus projetos, inclusive, muitas vezes se alinhando, né, ou se aliando a essas políticas públicas.
Para a gente, a pandemia iniciou dia 11 de março. Eu lembro que eu estava de férias e estava retornando de viagem. Quando chego aqui em Brasília, parecia que estava tendo um apocalipse. Quando chegou aqui para a gente mesmo, que a gente viu, meu Deus, o que está acontecendo, né? Já começamos a fechar alguns espaços para poder fazer de isolamento. Álcool a gente não tinha como comprar, aí a gente tentava pegar álcool no posto de gasolina, diluir ele com água, naquela esperança da gente poder conseguir fazer com que o vírus não chegasse aqui pra gente, né? Na verdade, eu vi o início, essas pessoas se enganjando, nos ajudando, querendo vir trazer doação. Trazer algo que fosse um pouco mais importante, né? Porque o idoso estava sendo o foco daquela situação. Só que ao longo dos dias também, até mesmo devido à questão de inflação, problemas até mesmo da própria pessoa não conseguir sustentar sua própria família, infelizmente as coisas vão se diluindo ao ponto desses dias atrás a gente não tem uma fralda no nosso estoque. O governo do Distrito Federal também nos ajudou, um auxílio também para a gente poder comprar as coisas para o combate à Covid, mas no ano de 2021, infelizmente, já não veio mais. E esse ano de 2022 é o ano que a gente considera sendo um ano que está sendo mais ruim. Nós não estamos recebendo praticamente nada de doações. Sempre nas emergências, o brasileiro se mobiliza, mas não necessariamente o brasileiro é um doador recorrente, um doador que escolhe as suas causas e que busca fazer doações e se engajar em questões para mudança na sociedade. Teve uma pesquisa da Datafolha de 2020 que mostrou que 96% dos brasileiros querem ser solidários, ou seja, o brasileiro quer ser. Porém, só 27% se envolvem em alguma ação solidária. E aí? A gente precisa criar mecanismos para isso acontecer. E, portanto, né, por isso que é tão importante apoiar as organizações da sociedade civil que conseguem fazer essa ponte, dar um espaço, ser um instrumento para que as pessoas se engajem mais. Comecei com 17 anos, dando aula de teatro em presídios. Depois eu fui para Carandiru e lá eu fiquei um bom tempo, há uns 18 anos. Vou para Cracolândia também, toda semana, durante 3 vezes por semana, que para mim é muito importante, porque são essas pessoas que não são vistas, que meu coração chama. 90% das pessoas que estão lá nunca lidaram com o corpo. Muitas vêm com depressão e já não tem mais, novas inclusive, não tem mais depressão e faz toda a diferença. Eu trabalhei muito na pandemia, muito, não parei um dia. Cabelo! Incende, começa a aparecer nas câmeras do quê? Rony, tudo bom? Então, 180 aqui. 190. É isso. Vocês viram que hoje a gente cumpriu, né? Graças a Deus. Cumprimos, não cumprimos? Aqui é a fila do pessoal que não recebeu no mês passado. E agora está recebendo, a gente pegou o nome deles e serão os primeiros a receber.
Pronto. Não é? E é pra quê? Quando? De manhã e de noite. Pra não ter cárie no dente. É bolacha. A gente dá um jeito. Qualquer coisa dá um jeito, a gente pra tudo. No início da pandemia eu tava morando fora. Quando eu voltei, a coisa aqui era muito brava, tava muito feio. A maioria das pessoas, a minha família inteira tava desempregada praticamente. Minha família toda pegou o Covid. Perdi minha tia, perdi uma prima, perdi um pessoal na família também com Covid. Aí foi quando eu comecei a ir atrás com a minha mãe de fazer inscrição de cesta básica para poder de ajudar a gente em casa. Agora mesmo a situação nossa, desde a pandemia, é a barriga. A gente teve que deixar a luta por moradia, deixar não. Casar a luta por moradia, a luta pela regularização, junto com a luta pela procura de pessoas que pudessem nos auxiliar a ajudar a comunidade, da qual eu faço parte, também estou necessitando, atrás de cestas básicas, do básico mesmo para poder sobreviver, né? Quer dizer, às vezes você chega numa casa que tem 3, 4 crianças e a mãe não tem um grão de arroz para botar no fogo. Recursos, a gente sabe que se concentram, né? E a gente vive um acúmulo cada vez maior de riquezas, então a desigualdade só faz aumentar. Então, a gente pensar numa sociedade mais solidária, a gente pensar numa sociedade que consiga redistribuir isso, que consiga dividir, né, as suas riquezas, enfim, e, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma forma de participação na vida social, né? Então, no momento que eu faço uma doação, que eu fortaleço uma causa, eu estou agindo politicamente no mundo, né? Então, se eu vou doar para um fundo de mulheres negras, por exemplo, bom, eu estou fortalecendo ali o que eu acredito, né, que é importante, que é fundamental para conseguir transformar a sociedade estruturalmente. E muitas vezes, quando a gente pega isso no nível individual, parece muito pequena, né? Ah, mas é uma pequena doação que eu vou fazer, não vai fazer muita diferença. Mas se todo mundo, né, pensar diferente e todo mundo conseguir retroalimentar isso, a gente consegue, talvez, ter um tecido social mais forte. Antes da pandemia, minha vida era mais rua. E eu senti falta disso na quarentena, ficar presa dentro de casa. Foi legal, não. Nós temos 6 cachorros e somos em 10 pessoas. Aqui em casa 1 quilo de feijão é para 2 dias. Né? Eu e minha família precisam de 5 pacotes de arroz de 5 quilos por mês. Nós não tínhamos nem dinheiro, então não tinha nem como fazer compra, né? E graças ao Pipe, que sempre estava trazendo cesta pra gente, ou a gente entrando lá no balcão indo buscar. O Pipe tinha cadastro, o Regi tem, eu tenho, o Nilson tem, o Elito tinha, então terminava vindo 4 cestas aqui para casa. E aí eles nos ajudou muito com doações de cesta em produto higiene. Se uma catadora ou catador fica isolado, não pode fazer o trabalho de reciclagem. E sem a reciclagem, eles não conseguem trazer a comida para dentro das suas casas. Eles ficam como? E a família deles fica como? Foi pensando nisso que no fim de março, a ONG Pimp My Carroça criou a campanha Renda Mínima para os Catadores. É um financiamento coletivo para proteger a renda e a saúde desses trabalhadores que são responsáveis por coletar, vejam vocês, 90% de tudo que esse Brasil recicla. A gente fez a pesquisa Doação Brasil, a gente pergunta, né, por que você não doa? E a primeira resposta é porque não tem dinheiro. Então, o argumento financeiro, ele aparece em primeiro lugar e em todas as classes sociais, que mostra que é um argumento, né, muito frágil. Mas a segunda resposta vem em cima da questão da confiança, né? Porque eu não encontro uma organização que eu confio. Isso é uma outra boa notícia da pandemia, né? Teve um aumento expressivo da confiança nas organizações da sociedade civil durante a pandemia. E por quê? Porque as organizações foram as primeiras a agir. Antes do governo, né, fazer qualquer coisa, as organizações se mobilizaram.
Mesmo assim, às vezes eu não tinha dinheiro nem para comprar o pão. Tenho que comprar 10 pão todos os dias para tomar café da manhã. Na sexta vinha bolacha de sal, mas comer todo dia bolacha de sal, a adolescente não aguenta, né? Aí, às vezes, dentro da cesta vinha farinha de trigo, fazia pingo de chuva, inventava modas para substituir. CBB, bom dia. Você gostaria de conversar? Aqui no CBB, no telefone 188, você sempre tem alguém com quem conversar, com compreensão, com acolhimento, com sigilo, com privacidade. A pandemia trouxe sentimento de medo, de amargura, de desespero, e de repente ela poder expressar isso de uma forma sem nem julgamento, sem crítica, sem condenar, mas sim validar aquela pessoa. A nossa missão é valorizar a vida. Então, não devemos valorizar a vida é exatamente isso, é você validar aquela pessoa, mostrar que você se importa. Ouvir atenciosa e profundamente é o primeiro passo para nos aproximarmos da outra pessoa e percebermos seu mundo interno. Assim podemos responder-lhe da maneira mais transparente e próxima. Requer interesse genuíno e atenção respeitosa. Você tem que doar algo que é seu, que é o seu tempo, né? A sua atenção, o seu coração. CBV, como vai você? Programa de prevenção do suicídio. A pandemia, muitos dos voluntários eram no grupo de risco. Nós tivemos que fazer uma readaptação do nosso processo de conversar, como se diz assim, tocando a roda com o carro andando, porque nós não tínhamos essa experiência nas plataformas. Então, nesses últimos 3 anos, nós tivemos que nos readequar. Uma das coisas que surgiu foi a possibilidade do atendimento remoto. Com o advento da pandemia, o que acontece? O luto é diferente, né? Pessoas que perderam alguém pela pandemia, por exemplo, não tinham o luto normal de ter um processo de enterro, de ter aquela despedida, haviam restrições de as pessoas se juntarem, então era um luto solitário. As pessoas trazem isso. O isolamento também, né? O isolamento, às vezes, você tem o contato via telefone, via até a própria rede, a internet, mas não tem aquele contato presencial. As relações também se mudaram, porque muitas pessoas que trabalhavam, isso é trazido pelas pessoas, né? Que elas trabalhavam e de repente elas estão trabalhando em casa e o convívio familiar mudou. Então isso trazia sentimentos diferentes, sentimentos às vezes de perda de liberdade, perda de privacidade. Olha que coisa engraçada, é próximo, mas alguma perda da sua privacidade, às vezes perda da sua individualidade. E a gente percebe com esse retorno, por exemplo, algumas pessoas ligam do recreio da escola, né? Essa readaptação novamente de voltar para a escola. Então eles nos ligam falando que estavam no recreio, que tiveram alguma dificuldade, que estão com algum receio de retornar aquilo que eles já estão há quase 2 anos sem fazer. Então também estão sendo afetados, né? Então o jovem também traz isso, né? De ele não se sentir muito adequado, além da idade, né? Que ele está num processo de, quando eu falo jovem, 13, 14, 15 anos, num processo de construção, de repente essa construção está sendo feita de forma diferente. Que aumentou o número, aumentou, porque talvez para nós é difícil identificar se foi só por causa da pandemia ou pela acessibilidade que foi facilitada. Eu acho que aí se confundem, porque esses números continuam crescendo. A empatia é essa habilidade de se colocar no lugar do outro. Então, é fundamental. A hora que você se coloca no lugar do outro, você se simpatiza com aquelas dores, com aquilo que a pessoa está passando e se mobiliza. É muito mais fácil acontecer essa mobilização.
mas ela tem outras razões, né? A cultura da solidariedade, às vezes, acontece por constrangimento, né? As pessoas se constrangem de ter muito recurso, de não, né? De alguém pede, não consegue falar não. Existem até alguns estudiosos que falam que existem os 3 Cs, né? Que é um pouco os estágios da doação, eles são o constrangimento, que é porque se fica constrangido e acaba fazendo uma doação, apoiando uma causa ou uma ação. Depois você passa para o estágio da coerência, que é onde você se encontra, você passa a doação, ela reflete os seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você quer ver transformado na sociedade, é isso, coerência. E, por fim, a convicção, que é exatamente mais poderoso, quando você se coloca na sociedade, não, eu preciso fazer isso, eu preciso causar essa mudança, e eu preciso usar todos os instrumentos e todas as capacidades que eu tenho para gerar uma mudança socioambiental. Nós temos em torno de 600 pessoas. Nós ouvíamos falar, tá na China, a pandemia, papá. E eu fiz uma assembleia geral com a comunidade para não se assustarem. Quando foi em janeiro de 2020, a pandemia chegou em Manaus, depois chegou na comunidade do Livramento. Me ligavam. Dona Francisca, tem famílias aqui em vulnerabilidade social extrema. Vamos arrecadar isso para levar. Se tu tivesse meio quilo de café ou de açúcar, tu dividia com o teu próximo. A gente fez bingos para comprar álcool em gel, em cada vidrinho, né, para dar para cada morador. E fiz plaqueta, né, é proibido andar sem máscara, né, por favor, botem a máscara. Saí me emprestando máquina de costura, emprestando 2, 3 máquinas. A gente foi pedindo pano, mandando elas lavarem a roupa que não queriam mais, né? Cortando e fazendo as máscaras para distribuir para a comunidade. Então, nós fizemos mais de 600 máscaras. Tinha algumas pessoas que não queriam a máscara porque diziam que confiavam em Deus e não iam botar a máscara porque esquentava e não podiam respirar. Os senhores e idosos que sempre falavam isso, né? De cesta, de gente na rua dando marmita. Eu vi esse boom e vi também cair. Foi rápido. Olhando para volume de recursos, tende a ter uma diminuição. Isso também é uma discussão no campo, né? O que é doação, investimento e ações solidárias mais emergenciais e o que é para um desenvolvimento sustentável a mais longo prazo, né? E aí, muitas vezes, muitas organizações, pessoas acabam se mobilizando na questão emergencial. A Comunitas também tem uma pesquisa, né, que é o Benchmark de Investimento Social Corporativo, aí é focado, né, nas empresas e nos corporativos, e sim, demonstrou que houve esse encolhimento realmente. Então, né, o volume de recursos colocado por esses atores agora, no pós-pandemia, ele inclusive, de repasse para terceiros, foi um pouco menor do que era antes da pandemia. Ô, Preta, cadê? Ave Essa aí não vale, não. Isso não mas vale. Tá bonita. Não vale, ela sempre aprontava comigo. Tá linda. E esse turbante? Não, e esse sutiã, pelo amor de Deus, Preta. Mas tá linda demais. Então, Preta, queria te falar o seguinte. Acabou a cesta, sabia, né? Mas ainda não acabou, não viu?
Pelo que eu saiba, acabou. Eu estou em busca de mais, mas acabou. Quando eu tiver reunião para pedir cesta, eu vou chamar você para ir comigo. Tá bom? Mas você ainda vai continuar também, mas tem para ajudar os pessoal que você está levando lá. Não, também. agora acabou para todo mundo. Acabou para cá e para todo mundo. Hoje eu estou fazendo a última entrega no Jardim Peri. Ai, que tristeza, né? É a última cesta. Que bom, ganhou as cestas, né? Ganhei. Cuida bem da Preta. Eu vou ficar um tempo ausente, porque parou as cestas. Ah, mas Deus vai abrir as portas. Se Deus quiser. Ele na frente, a gente... Cuida da Preta, tá bom? Tá bom, nega. Toda vez que ela corre aqui, eu socorro ela. Eu acredito que a gente aprendeu muito sobre a finitude, né, e as nossas fragilidades. Acho que isso é uma coisa fundamental, assim, que, enfim, deveria estar sempre presente, né, e que muitas vezes a gente acaba entrando, inclusive no piloto automático, em relação a uma série de questões da vida, entre aspas, dita moderna, né. Acho que a gente viveu um momento, e foi muito incrível, das pessoas se mobilizarem, se preocuparem com o próximo, realmente saírem um pouco, né, só do seu espaço e se preocuparem com a sociedade de uma forma, com um olhar mais coletivo, né? Eu acho que o brasileiro e o mundo voltou com uma visão mais solidária, né, com uma, assim, dando grande importância para a solidariedade, mas, obviamente, a gente tem um caminho a percorrer, né? Porque são ondas e muitas pessoas elas se engajam, se desengajam, e o nosso desafio é fazer com que as pessoas tenham uma ação recorrente na doação. A pandemia, ela nos deixou mais sensível, uma questão de agradecer. Todos os dias eu agradeço pela minha saúde. A pandemia fez um amar o outro mais, ter carinho pelo seu próximo, pelo seu vizinho. Entrou o amor no coração de cada um para ajudar. Nós tivemos a situação de ser mesmo visualizado, né? O mundo conseguir visualizar o idoso como algo prioritário, que tem as necessidades. Simples palavras, às vezes, é melhor que um dinheiro, ou uma esmola, ou uma coisa. Eu falo que eu aprendo muito com as pessoas, né? Quem deu o berço dele foram eles. Foi o segundo berço, porque o primeiro do meu filho também foi o Coelho, que também fez a vaquinha para comprar o berço. Para ver como é que eles são clientes, são antigos. Tem mais de 18 anos lá. Uma coisa que eu acho que está acontecendo comigo, acho que com outras pessoas também, de você olhar mais para si. Começar a olhar as coisas que são importantes para você de fato. Talvez ela trouxe isso, você começar a olhar mais os seus recursos como pessoa, como ser humano. A pandemia veio para mostrar para o ser humano que nós não somos nada e que nós dependemos dos outros, sim, do próximo. Ninguém vive sem ninguém. Quando acontece alguma tragédia inicial, todo mundo se ajuda ali naquele começo, mas logo quando vira 2, 3 semanas, parece que as pessoas esquecem de se importar, de continuar, né, contribuindo, nem que seja pouco, mas ajudando. E as empresas também, os artistas, a gente viu pouco envolvimento de alguns artistas. Tem pessoas que têm pouquíssimo e elas oferecem aquele pouco. Tem gente que é muito rica e que quer ajudar e que se sente mal com aquilo, por ser muito rico, né? É da índole da pessoa. Eu acho que cada um tem um jeito, cada família, isso vem de família, né? Mas não é todo mundo que quer ajudar o outro.